Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Isso eu estou me referindo aqui, fazendo por exemplo, os irmãos da igreja primitiva. Aquela época em que ainda existia a pureza, a singeleza, a inocência, né? E o mal era, entre aspas, menor, se é que eu posso usar dessa forma. Então vamos aqui entender um pouquinho o que estava acontecendo em Atos 2, Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42 em diante. E eu quero pegar alguns versículos também dentro dessa passagem, tá? Para que vocês tenham uma noção, para que possamos ter uma noção de como esses irmãos viviam e como deveria ser exemplo para nós nos dias de hoje. Vamos comigo? Vamos lá. Atos 2, 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Basicamente aqui são os 4 pilares, né, deixado aí pelos apóstolos segundo o Novo Testamento. Então, a Igreja do Senhor Jesus, eu volto a repetir, vou estar sempre falando para vocês, dentro deste canal e dentro dos assuntos ao qual, e na maioria tenho falado, que a igreja começou em Atos 2 em diante. Então, Atos 2 em diante, ali começou a Igreja do Senhor Jesus, tá bom? Já tenho este assunto no canal na íntegra para vocês. Então, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. De quem eles se dedicavam? Ensino de quem? Do Velho Testamento? Do Pentateuco? Da Tanakh? Não. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. E a comunhão, já que o meu subtítulo está falando de comunhão dos santos. Santos aqui não é aqueles que são feitos de gesso, de cimento e que eles acabam pintando, tá? Santos aqui são pessoas que têm comunhão, gente viva, gente que nasceu de novo, gente que tem a marca da promessa, gente que foi salvo pelo Senhor, tá? Então eles aprendiam com os apóstolos, são os 4 pilares, o ensino, a comunhão, que é essa que eu estou falando para vocês agora, o partir do pão, a terceira coisa, tá? Eles tinham essa comunhão, a mesa posta, eles estavam sempre juntos, então eles tinham esse partir do pão e as orações. Então eles se juntavam ali em qualquer lugar para ter comunhão, para partir do pão, para receber o ensino e para estar orando pelo grupo, estar orando por todos ali. Só lembrando que eles estavam no pátio do templo, eles estavam nas ruas, eles estavam nas casas, nos guetos, nos campos, tá certo? Então, só para você entender melhor de como era e como realmente funcionava, diferente dos últimos anos, diferente dos últimos tempos, tá? Então, esse foi Atos 2:42. Sequência, Atos 2:42, agora o 43, vamos fazendo assim de carreirinha, tá? Todos estavam cheios de temor, não é medo, é respeito, temor, havia um respeito e muitas maravilhas, já que eles estavam vivendo assim, e sinais eram feitos pelos apóstolos ou através deles. A igreja estava começando, havia necessidades ali múltiplas, em todos os sentidos. Eles estavam vivendo um momento de transição do judaísmo para o cristianismo ou qualquer outra coisa parecida, gnosticismo, misticismo e outras coisitas más, né? E agora estavam se convertendo ao Senhor Jesus, tá bom? Então, tudo isso era feito pelos apóstolos ali naquele momento de transição ao qual a igreja primitiva estava vivendo. No 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não tem nada a ver com nossos dias. Hoje nós vemos, hoje que eu falo na atualidade, aí as seitas, os agnósticos, os pensadores, os teólogos, os coachings, os pseudos pastores,
Os líderes da cristandade, eles não são unidos de forma alguma. Só porque alguém cumprimenta de uma outra forma, de um outro jeito, já não pertence mais. Então, se é a paz de Cristo, é diferente da paz do Senhor, que é diferente da paz de Deus, que é diferente da paz seja convosco. Então, quando é a mesma paz, não é a paz falando que vai trazer a paz, mas o que está dentro de ti, o que está dentro de você, o que está dentro de nós. Então, quando você dá a paz para alguém e essa paz não foi bem entendida, mal interpretada, possivelmente isto significa que a outra pessoa é de uma seita ou de uma outra religião, ou um evangélico, ou um reformador, ou um cristão, não fez. De repente, cada denominação tem seu modo de cumprimentar. E se esse modo de cumprimentar for diferente, já não faz parte mais da trupe, já não faz parte mais do meio. Só lembrando que quando nós partirmos daqui, todos nós vamos morar juntos e haverá apenas uma igreja, né? Apenas um povo. Que igreja não são templos, né? Igreja são pessoas. Até aqui, beleza? Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Eles vão trazer para o dia de hoje, né? Conforme a necessidade daquele pessoal que vinha agregando a esse povo, a essa turma, eles procuravam saber as suas necessidades e ali naquele momento haviam muitas e eles acabam distribuindo a cesta básica, acabavam ajudando, dando uma roupa, um sapato, ajudando o próximo ali, tá? Na sequência, o 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, porque o templo pertencia ao judeu, a sinagoga pertencia ao judeu, não pertencia ao cristão. O cristão nunca teve. O cristão verdadeiro, o cristão bíblico, o cristão bereano, ele nunca teve templo, porque ele é o templo, ele é a habitação, nós somos o habitar do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Então, nós já fomos libertos. Eu pertencia, fazia parte de uma denominação, de uma instituição, hoje não mais, já faz algum tempinho. E mesmo fazendo parte dessa denominação, eu já trazia, eu já falava, eu já ensinava que nós não precisávamos de forma alguma de templos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo que move. E não de uma casa com uma placa, um nome em cima. Beleza? Até aqui? Então todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, com singeleza, com humildade. Tá certo? O 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. As pessoas viam essa relação, essa unidade, esse conceito de vida e elas queriam saber. Então Deus acrescentava. Quem acrescentava? Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Interessante isso. Atos 2, 42 ao 47. Então lembrando, volto a repetir, que a igreja do Novo Testamento ela começa em Atos 2 em diante. Então para a gente terminar, eu guardei aqui uns versículos para que possamos compartilhar juntos. Não deixemos de reunir-nos como igreja. É diferente de na igreja. Ninguém reúne na igreja. Você pode se reunir num templo feito por mãos de homens. Você pode reunir numa casa. Você pode reunir e estar numa denominação, numa instituição religiosa. Agora, para reunir, nós devemos nos reunir como igreja e não na igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Como é segundo de muitos, mas como muitos acabam fazendo, então procuramos encorajar-nos uns para com os outros, então procuremos encorajar-nos uns para com os outros, ainda que quando vocês veem que se aproximam aquele dia e está próximo, muito mais devem se fazer agora. Hebreus 10, 25, eu não sei qual a sua versão, tá certo? Mas a minha
traz essa conotação e exortando a ter esse cuidado. Por isso, exortando-se, edificando-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11, tá? Eu disse antes Hebreus 10:25. Tessalonicenses 5:11. É interessante que nós tenhamos na mente, no coração, no entendimento e na fé esses conceitos básicos dentro do cristianismo bíblico. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. 1 João 1:3. Então é interessante. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não é o Velho Testamento, é a lei de Cristo, Novo Testamento. O interessante aqui, nós temos que entender de vez por todas que ninguém está sozinho. Tá? Eu, por exemplo, costumo dizer, e quando tenho oportunidade, que eu deixei a denominação, eu deixei o templo, o grande templo, com uma placa em cima. Hoje eu congrego apenas em o nome do Senhor Jesus, com todos os irmãos que querem congregar, aonde quer que estejamos. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1:12. É interessante que você tenha isso em mente. Portanto, enquanto temos oportunidade, na atualidade, no momento em que está se vivendo, façamos bem a todos, especialmente os da família da fé, da comunidade em Cristo Jesus. Gálatas 6:10. Então, que você tenha isso em mente. Nisto, conhecemos que o amor está aí. Nisto, conhecemos o que é o amor de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que nós temos vivido isso? Será que isso tem acontecido no meio cristão evangélico? No meio da cristandade? Será que de fato nós temos vivido isso? Eu acredito que não, tá? 1 João 3,16. 1 João 3,16. Então é importante que você esteja atento a isso. Já para terminar e terminando, um novo mandamento dou a vocês. Preste atenção, entre aspas. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Dessa forma, desse jeito, como ele amou. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Discípulos, não frequentadores de clube. Não frequentadores de evento gospel. Não esquenta banco de templos, de casas feitas por mãos de homens. Se vocês se amarem uns aos outros, então, só por isso, então, João 13, 34, 35. Meus irmãos, meus amados, olha o que Cristo disse aqui, juntamente com a igreja primitiva. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. João 17, 23. Então eu comecei falando com vocês em Atos 2, 42 ao 47, falando ali dos 4 pilares dos apóstolos, ou através dos apóstolos, ou os ensinamentos dos apóstolos. E aí eu trouxe aqui por último algumas passagens que falam sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando eu digo igreja, é corpo de Cristo. Não é uma casa, uma sede, um templo luxuoso. Não é um grande templo. Não. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando do ser humano. A igreja é quando está reunida. A igreja somos nós, é eu e você. Então eu espero ter me feito compreender, espero ter passado a mensagem. Muito simples essa mensagem. É uma mensagem para qualquer pessoa que tenha um mínimo de entendimento possa ter a compreensão. Deixe eu falar antes que eu termine. Se você estivesse aqui no meu lugar, você estaria fazendo agora o mesmo que eu vou fazer. Meu querido, minha querida, se você não conhece esse canal, já entra.
Você pode se inscrever, Carlos Zanino, toque no sininho de notificações, porque a plataforma YouTube lembra você dos próximos vídeos, são quase todos os dias um vídeo novo, ou paralelo dentro do assunto ao qual estou falando. Seu like ou dislike ajuda muito a alavancar esse vídeo, melhora o canal. Então Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e até um próximo vídeo.